Depender de Deus. Veja como o Espírito Santo transforma sua mente ansiosa em paz eterna. Você confia em Deus até quando tudo desaba. Porque a verdade é que, quando a mente está em guerra, a fé é a primeira a ser silenciada. E no silêncio do Espírito, a ansiedade grita mais alto. Pensamentos acelerados, coração apertado, noites mal dormidas, decisões impulsivas. É como se você estivesse tentando manter o controle de um barco à deriva em meio a uma tempestade invisível. E sabe o que torna tudo ainda mais desesperador? É quando você clama e Deus parece calado. Você ora, mas não sente nada. Você lê a palavra, mas ela parece distante. E o pior, você começa a pensar que talvez esteja sozinho, que talvez essa paz que tanto pregam seja inalcançável para alguém como você. Mas eu preciso te dizer, com autoridade pastoral e cuidado de quem já acompanhou milhares de almas aflitas, você não está sozinho. E essa tempestade não é o fim. A ansiedade não é um pecado por si só, mas ela pode se tornar uma prisão emocional, um laço invisível que te impede de ver a mão de Deus, mesmo quando ela está estendida. E é por isso que hoje, neste vídeo, você não vai apenas ouvir palavras. Você vai ser conduzido a um lugar onde o Espírito Santo, quando a mente grita e Deus parece silencioso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Salmo 62, 1. A ansiedade tem um som. É um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. É como se algo dentro de você gritasse por socorro o tempo todo, mesmo enquanto sorri por fora. É aquele nó na garganta que surge do nada. Aquela pressão no peito que não tem explicação médica. Aquela sensação de que tudo vai desmoronar, mesmo quando, tecnicamente, está tudo bem. É aí que mora a primeira ferida. A mente grita, mas Deus parece calado. Você já viveu esse tipo de silêncio? Aquele em que você clama, mas não sente resposta? Aquele em que você jejuou, orou, leu a palavra, mas não conseguiu sair do mesmo lugar? Esse silêncio para muitos soa como abandono. Como se Deus estivesse distante, indiferente à sua dor. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se esse silêncio for, na verdade, um convite? Porque o nosso maior erro é confundir silêncio com rejeição. Mas na Bíblia, Deus usou o silêncio como preparação, não punição. Foi no silêncio que ele moldou Moisés no deserto. Foi no silêncio que preparou Davi no campo. Foi no silêncio que fortaleceu Jesus no Getsêmani. Deus não estava ausente, ele estava presente, mas presente de um jeito que não massageia o ego, e sim fortalece o espírito. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o momento em que ele quer que você pare de falar, pare de correr, pare de lutar contra si mesmo e comece a apenas esperar nele. Porque só quando a mente se esgota de tentar resolver tudo sozinha é que o coração começa a depender. E aqui está o ponto crucial. Enquanto você grita, você tenta controlar. Mas quando você silencia, você entrega. Você precisa aprender a calar a mente para ouvir o Espírito. A mente fala de lógica, de medo, de urgência. O Espírito fala de fé, de tempo, de confiança. Deus não se move pela sua pressa, ele se move pela sua fé. E fé não é barulho, fé é descanso. Fé é sentar na beira do caos e dizer, Deus está aqui, e mesmo sem ver, eu confio. Hoje, talvez você esteja cansado porque tenta controlar demais. Talvez esteja ansioso porque quer ouvir Deus no seu tom, no seu tempo, no seu jeito. Mas a verdadeira cura começa quando você entende que o silêncio dele é o lugar mais fértil para a paz nascer. Então, pare agora e respire. Coloque a mão sobre o coração e ore comigo, mesmo em silêncio. Senhor, eu não entendo o teu silêncio,
Mas hoje eu escolho confiar. Mesmo sem respostas, eu te entrego minha mente inquieta. Faz do meu grito uma canção de entrega e que, no teu tempo, a tua voz me reencontre no descanso. Escreva agora nos comentários: mesmo no silêncio, eu escolho confiar. Essa é sua primeira resposta de fé. E no próximo capítulo, vamos falar sobre a ilusão do controle e como ela destrói sua paz sem que você perceba. A ilusão do controle e o fardo de ser forte o tempo todo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você já percebeu como é cansativo viver tentando dar conta de tudo? Como é sufocante essa expectativa de ser sempre forte, sempre certo, sempre no controle. Há um peso invisível que muitos carregam. O peso de parecer que está tudo bem, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Esse peso tem nome: controle. Mas aqui vai uma verdade que a maioria evita. O controle que você pensa que tem é só uma ilusão. Você não controla o tempo. Você não controla as pessoas. Você não controla o que vai acontecer amanhã. E mesmo assim, tenta carregar nos ombros a responsabilidade de prever, prevenir e garantir que nada saia errado. É como se sua mente estivesse sempre em modo de alerta, esperando a próxima tragédia, o próximo problema, a próxima dor. Isso não é força. Isso é esgotamento. Você não foi criado para controlar tudo. Foi criado para depender. O mundo diz: seja forte. Deus diz: reconhece-me em todos os teus caminhos. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de ser Deus no próprio destino, de viver como se tudo dependesse de você, como se sua vida fosse um jogo delicado que vai ruir se você errar um único passo. Mas Deus não pediu perfeição. Ele pediu rendição. Ele não espera que você entenda tudo. Ele espera que você confie, mesmo quando nada faz sentido. Entregar o controle não é desistir, é descansar. É sair do volante da própria vida e deixar que Deus conduza. É reconhecer que você não sabe o caminho, mas conhece aquele que é o caminho. Você tem tentado segurar tudo nas mãos, mas o Espírito Santo está esperando que você abra os dedos e solte. Porque só o que se solta pode ser curado. Só o que se entrega pode ser transformado. Quantas vezes você já caiu por tentar ser forte demais? Quantas vezes escondeu sua fraqueza com um sorriso por medo de parecer fraco? A palavra diz que é quando somos fracos que Ele se mostra forte. A dependência de Deus não é uma fraqueza, é o seu lugar de vitória. Enquanto você tenta controlar, você se afasta da paz. Mas quando você confia, mesmo sem entender, a paz vem. Não como alívio imediato, mas como presença constante. Faça hoje um ato de fé. Tire o peso das costas e coloque nas mãos do Pai. Senhor, eu reconheço que não tenho controle e que minha tentativa de segurar tudo só me afasta da tua paz. Hoje eu solto, eu entrego, eu descanso. Não preciso entender, só preciso confiar. Escreva agora nos comentários: eu escolho soltar e confiar. E no próximo capítulo você vai entender como a fé verdadeira não depende de sentir, mas de decidir confiar mesmo quando tudo está escuro. A fé que não depende de sentimentos, mas de decisão, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Muita gente acha que fé é um sentimento, algo que você precisa sentir para saber que está acreditando. Mas a verdade é que, em muitos momentos, a fé é um grito silencioso dentro de uma alma cansada. É a escolha de continuar, mesmo sem nenhuma emoção envolvida. Você já teve dias em que tudo parecia vazio? Você orou, mas não sentiu nada. Leu a Bíblia, mas parecia que as palavras batiam e voltavam.
Cantou, mas parecia que sua voz não atravessava o teto do quarto. E aí talvez tenha pensado, será que perdi a fé? Mas não. O que você perdeu foi a sensação, não a fé. A fé verdadeira não é barulhenta, não precisa de arrepio, nem de lágrima, nem de voz tremendo. Ela vive nos bastidores da alma, onde só você e Deus conseguem ver. A fé é uma decisão que você toma, apesar do que sente. É levantar da cama num dia cinza e dizer, mesmo que eu não veja, eu creio. É olhar para dentro e ver dúvidas. Mas ainda assim, escolher confiar. O problema é que fomos ensinados a buscar evidências emocionais. Queremos sentir paz para acreditar que Deus está perto. Queremos sentir alegria para dizer que o Espírito está agindo. Mas, e se a paz vier depois da decisão de crer? E se o consolo vier depois da confiança? Jesus nunca prometeu sensações. Ele prometeu presença. E a presença dele não depende da sua percepção, depende da fidelidade dele. Quantas vezes você já pensou que sua fé era pequena só porque não sentia mais como antes? Mas talvez, agora, sua fé esteja mais madura, mais silenciosa, mais sólida. Porque a fé que amadurece deixa de ser emoção para virar convicção. Ela não precisa mais ver para crer. Ela crê e por isso vê. Hoje, talvez tudo dentro de você esteja seco, mas ainda assim, você está aqui. Procurando, ouvindo, querendo se aproximar de Deus. Isso é fé, é a decisão de não desistir. É a escolha de confiar mesmo sem prova emocional. É dizer, eu sei em quem tenho crido, mesmo quando meu coração está em silêncio. Fale com Deus agora, Ele está te ouvindo. Senhor, minha alma está cansada e meu coração em silêncio, mas eu escolho crer. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo sem ver, eu espero. Mesmo sem entender, eu te sigo. Minha fé não está nas minhas emoções, está na tua palavra. Escreva nos comentários. Minha fé não depende do que sinto, mas do Deus em quem creio. No próximo capítulo, vamos entender por que o Espírito Santo não espera que você vença primeiro para habitar em você. Ele age justamente quando você se entrega por inteiro. O Espírito Santo não foi dado para quem venceu, mas para quem se entrega. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Há uma ideia errada que muita gente carrega, a de que o Espírito Santo só se manifesta quando estamos espiritualmente fortes, como se fosse uma recompensa por boas atitudes, por orações fervorosas ou por uma fé inabalável. Mas essa não é a verdade revelada nas Escrituras. O Espírito não se move quando você vence. Ele se move quando você se rende. Você não precisa estar no topo para ser cheio de Deus. Você não precisa ter resolvido tudo para ser templo do Espírito. Na verdade, é quando você chega ao limite do medo, do cansaço, da dúvida, que ele começa a atuar com mais profundidade. Quantas vezes você já tentou se apresentar diante de Deus com um discurso pronto, tentando parecer mais forte do que realmente estava, como se fosse preciso merecer a presença dele? Mas Romanos 8:26 nos lembra: o Espírito intercede por você quando você não sabe nem como orar, quando o choro trava a fala, quando o pensamento está confuso, quando o coração parece pesado demais para levantar uma oração. É nesse espaço de fraqueza que o Espírito trabalha. Ele não espera você terminar a luta para te ajudar. Ele entra na batalha com você. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter humildade para dizer: eu não sei mais o que fazer, mas confio que o teu Espírito sabe. A entrega é o ambiente favorito de Deus. É quando você solta o controle, baixa as armas e admite: sozinho eu não dou conta. Não é falta de fé admitir fraqueza.
Pelo contrário, é um dos maiores atos de fé, porque a fé não é orgulho disfarçado de espiritualidade. A fé verdadeira é dependência. E o Espírito Santo ama habitar em corações que reconhecem sua necessidade. Ele não está buscando perfeição, ele está buscando entrega. Hoje, se tudo que você tem a oferecer é um suspiro cansado, ofereça. Se tudo o que resta é uma lágrima, derrame. Se tudo o que sobra é o silêncio, entregue também. Ele entende os seus gemidos, ele interpreta sua dor, e ele transforma sua fraqueza em força. Não porque você venceu, mas porque você se rendeu. Se entregue a Deus agora. Espírito Santo, eu não tenho forças, mas eu tenho sede. Não tenho respostas, mas tenho um coração disponível. Eu me entrego ao teu cuidado. Intercede por mim até onde minhas palavras não alcançam. Age onde minha alma não consegue mais se mover. Escreva nos comentários: eu me rendo, Espírito Santo. Toma o teu lugar na minha fraqueza. No próximo capítulo, vamos falar sobre o cansaço que não é só físico, mas da alma. E como o descanso verdadeiro não é ausência de esforço, mas presença de Deus. O corpo está cansado, mas a alma está sobrecarregada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Existem noites em que o corpo se deita, mas a mente não descansa. Dias em que os músculos estão imóveis, mas o coração carrega toneladas de preocupação. Horas em que tudo fora parece em silêncio, mas dentro de você há um campo de guerra. É que nem todo cansaço se cura com sono, nem toda exaustão é física. Há um esgotamento da alma que não se resolve com férias, distrações ou um tempo fora. E é exatamente aí que entra o convite mais libertador do Evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: venham os fortes, nem venham os que têm tudo resolvido. Ele chamou os que estão no limite, os que não têm mais argumentos, os que não sabem mais como continuar. A sobrecarga da alma nasce do excesso de responsabilidades que nunca foram nossas. Você está tentando sustentar o mundo com as próprias mãos e se esqueceu que o mundo já tem um sustentador. Você não foi criado para carregar sozinho o peso da vida. Esse jugo que você está tentando equilibrar foi feito para dois. Mas você está tentando viver como se tudo dependesse da sua força. A ansiedade cresce onde a rendição falta. O esgotamento se instala onde a comunhão foi substituída pela autossuficiência. Jesus oferece algo diferente. Um jugo leve, um fardo suave e um descanso que não é ausência de tarefa, mas presença de paz. Talvez hoje você precise admitir: eu não aguento mais e tudo bem, porque nesse reconhecimento começa a cura. Ele não vai te entregar uma fuga, ele vai te dar descanso no meio do caminho. Não é pare tudo, é ande comigo. Não é fique forte, é fique perto. E é nesse perto que a alma encontra alívio. Não porque os problemas somem, mas porque o coração é reconfigurado na presença de Deus. Ore com fé. Senhor Jesus, o peso que carrego está maior do que minha capacidade. Mas hoje eu ouço teu convite. Vinde a mim. Então eu venho, com os ombros curvados, mas com o coração aberto. Alivia, Senhor, não apenas meu corpo, mas minha alma. Ensina-me a andar contigo e me mostra o descanso que só a tua presença pode dar. Escreva nos comentários: eu aceito o convite de Jesus. Nele, minha alma encontra descanso. No próximo capítulo, você vai descobrir como certos pensamentos, mesmo silenciosos, são capazes de afastar você de Deus e como vencê-los com a verdade da palavra. Pensamentos que sussurram mentiras e afastam você de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Nem toda dor da alma vem de eventos. Muitas vêm de pensamentos silenciosos, internalizados, repetidos como mantras disfarçados. Você não percebe quando começam, só sente o peso que carregam. Não vai dar certo. Você nunca vai mudar. Deus está decepcionado com você. Você ficou para trás. Esses pensamentos não gritam, eles sussurram, mas sussurros constantes viram grilhões na alma. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada não pelas circunstâncias externas, mas pelas narrativas internas que você aceitou como verdade. Você se acostumou a pensar como vítima, a duvidar de Deus, a esperar o pior, porque acreditar no melhor parece perigoso demais. Isso criou um ciclo, pensamentos que te afastam de Deus, e a ausência de Deus que te faz pensar ainda pior. Mas hoje, essa fortaleza mental precisa ser demolida, não com argumentos humanos, não com autoajuda, mas com a verdade de Deus. Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa submeter seus pensamentos à voz do Espírito, destronar a mentira que diz você não é suficiente e entronizar a palavra que diz a minha graça te basta. Significa parar de se perguntar, e se tudo der errado? E começar a declarar, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você não é obrigado a continuar pensando como pensa. Você pode expulsar esses pensamentos em nome de Jesus e abrir espaço para a paz que excede todo o entendimento. Pensamento é semente, palavra é solo. Você está cultivando com o que repete diariamente? Hoje, ore com ousadia. Senhor, eu levo meus pensamentos cativos à Tua presença. Aquilo que me acusa, eu submeto à Tua verdade. Aquilo que me limita, eu coloco diante da Tua graça. Renova minha mente, Espírito Santo. Tira a mentira da raiz. Planta em mim a certeza da Tua palavra. Eu não sou refém da minha mente, eu sou livre em Cristo Jesus. Escreva nos comentários, eu destruo toda mentira com a verdade de Deus. No próximo capítulo, você entenderá por que a fé não é ausência de medo e como o Espírito Santo transforma até os piores dias em declarações de confiança. A paz que vem antes da resposta e não depois. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. A ansiedade sempre te promete uma coisa. Você só vai descansar quando tudo estiver resolvido. Mas o Espírito Santo te faz uma proposta diferente. Descanse agora, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Você percebe o conflito? O mundo diz, se acalme quando tudo passar. Deus diz, se acalme agora, porque eu estou aqui, mesmo quando nada passou. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio aos problemas. Ela não é a recompensa por um final feliz, é a evidência de uma fé viva. Filipenses 4 não é uma poesia espiritual, é uma estratégia de guerra. Paulo está preso quando escreve isso. E mesmo ali, cercado por incertezas, ele afirma, não andem ansiosos por coisa alguma. É possível? Sim, se você fizer o que ele ensinou, entregar a Deus, orar, agradecer e então esperar pela paz. Mas repare, a paz vem antes da resposta, antes do milagre, antes da cura, antes da restituição. Ela vem quando você confia, quando você ora com gratidão, mesmo sem ver motivo. Quando você entrega e deixa com Deus, de verdade, não só da boca para fora. A mente ansiosa pergunta, e se nada mudar? A fé responde,
Mesmo que nada mude por fora, algo já está mudando por dentro. Porque a paz não vem do controle, vem da confiança. E a confiança nasce quando você troca a pergunta "quando?" pela declaração "eu sei em quem tenho crido". Hoje, ao invés de pedir por uma resposta, peça por paz. A resposta virá no tempo certo, mas a paz já está disponível agora. Feche seus olhos e fale: Senhor, eu entrego o que me rouba a paz, as perguntas que não têm resposta, as dores que não passaram, as decisões que me paralisam. Eu troco tudo isso pela tua presença. Não quero só solução, quero intimidade. Não quero só livramento, quero direção. Espírito Santo, guarda minha mente, guarda meu coração, que a tua paz me envolva agora. Mesmo que nada mude fora, que tudo mude dentro de mim. Escreva nos comentários: a paz já chegou, mesmo antes da resposta. No próximo capítulo, você vai descobrir como a espera, mesmo quando parece tortura, pode ser o maior ato de obediência que atrai o mover de Deus. Quando a espera vira agonia, mas ainda assim é obediência. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Manasse Isaías 40:31. A espera sempre chega com uma pergunta disfarçada de angústia. Até quando? Você ora, clama, se cala, confia e ainda assim nada acontece. O tempo passa e parece zombar da sua fé. A mente ansiosa transforma cada minuto em desespero, cada silêncio em abandono, cada dia em julgamento. Mas o céu não mede fé por respostas rápidas. Ele mede fé por quanto você permanece quando tudo em você quer desistir. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. E muitas vezes, o que parece atraso é, na verdade, proteção. O que soa como abandono é estratégia. E o que machuca hoje, amanhã se tornará o testemunho que sustentará outros. Isaías não diz que os que esperam serão premiados. Diz que eles renovarão as suas forças. Porque a verdadeira bênção da espera não é o que você recebe ao final dela, é quem você se torna no meio dela. Esperar não é ficar parado, é permanecer fiel, é continuar orando quando ninguém mais acredita, é seguir firme quando a alma grita por atalhos, é silenciar o medo para ouvir a direção, é escolher obedecer mesmo quando não há visibilidade nem explicação. O Espírito Santo trabalha em meio à espera. Ele sussurra verdades que você só consegue ouvir no silêncio. Ele fortalece músculos espirituais que só crescem na resistência. Ele revela promessas que estavam escondidas em capítulos esquecidos da sua Bíblia. Muitos desistem não por fraqueza, mas por falta de entendimento. Acham que Deus está ausente quando Ele apenas está ensinando a confiar. Acham que o tempo perdido é castigo, quando na verdade é preparação. Hoje, talvez você esteja nesse lugar, com o coração em pedaços, a esperança frágil e a alma cansada de esperar. Mas se há um fio de fé em você, mesmo que tremendo, agarre-se a ele. Porque quem espera em Deus não está parado, está sendo treinado. Declare agora: Senhor, eu não entendo o tempo, mas escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Transforma minha espera em obediência, renova minhas forças, como prometido em tua palavra. Tira os gritos da ansiedade e preenche com o teu consolo. Espírito Santo, não me deixe ceder ao desânimo. Que minha fé continue mesmo quando minhas emoções falham. Eu escolho te obedecer, mesmo sem respostas. Escreva nos comentários: minha espera é obediência e Deus está me sustentando. No próximo capítulo, vamos juntos dar um passo crucial, descobrir o momento exato em que a ansiedade deixa de comandar e a confiança começa a adorar. Quando você para de pedir e começa a confiar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
serei exaltado sobre a terra. Salmo 46:10. Chega um momento na caminhada com Deus em que o clamor se transforma em rendição. Não porque você desistiu de orar, mas porque aprendeu a confiar. Você já passou noites acordado pedindo, já chorou com a alma rasgada, já implorou por respostas, por livramentos, por sinais. Mas então, algo muda. E o que antes era desespero, agora é silêncio. Não o silêncio da dúvida, mas da entrega. Pedir é um ato de fé. Confiar é um ato de maturidade. Enquanto a alma ansiosa repete, e se não acontecer? A alma rendida declara, mesmo que não aconteça, Deus continua sendo bom. Você percebe que orar não é gritar para o céu ouvir. É respirar fundo e descansar no fato de que Ele já sabe. Você entende que a fé mais profunda não é a que move montanhas, mas a que permanece imóvel quando tudo em volta desaba. E mesmo assim, escolhe adorar. Há um lugar na oração em que você para de negociar com Deus. Você para de dizer, se o Senhor fizer, eu vou crer. E passa a dizer, mesmo que o Senhor não faça, eu continuo te amando. Esse é o ponto onde a ansiedade morre e a confiança nasce. É quando você entra no quarto para orar e não pede mais 1000 coisas. Você apenas se ajoelha e diz, estou aqui. E essa presença se torna mais valiosa do que qualquer resposta. O Espírito Santo não é atraído por palavras bonitas, mas por corações rendidos. É no silêncio da confiança que ele age. É na calmaria interior que ele começa a restaurar tudo aquilo que a inquietação destruiu. Enquanto você se desesperava, Deus estava trabalhando. Enquanto você lutava com a própria força, Ele preparava o cenário perfeito. Mas você só consegue ver isso quando para de pedir e começa a confiar. Hoje, Ele te convida a esse novo nível. Não de oração barulhenta, mas de comunhão silenciosa. Não de gritos ansiosos, mas de entrega madura. Não de controle, mas de descanso. Você já orou muito. Agora é hora de confiar. Você já pediu com lágrimas. Agora é tempo de permanecer com fé. Você já buscou com intensidade. Agora se permita ser encontrado. Fale essas palavras. O Espírito Santo te ouve. Senhor, hoje eu não venho para pedir, venho para confiar. O que eu precisava, o Senhor já sabe. Agora eu preciso da tua paz mais do que da tua resposta. Me ensina a te amar sem condições. Me ensina a confiar sem reservas. Eu escolho calar a ansiedade e permitir que o teu Espírito me ensine a descansar. Escreva nos comentários. Hoje eu confio, e essa confiança é minha adoração. No próximo capítulo, veremos o clímax de toda essa jornada. O Espírito Santo já está dentro de você. E a paz eterna não é um lugar distante, é uma presença viva. O Espírito que habita em você já está gerando paz, onde só havia medo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ô João 14:27. A transformação mais profunda que o Espírito Santo realiza não acontece do lado de fora. Acontece no lugar mais secreto, onde ninguém vê, dentro de você. Não é algo que você sente de imediato. É uma construção silenciosa, quase imperceptível, mas que muda absolutamente tudo. Você achava que precisava de um milagre externo para encontrar paz. Mas a verdadeira paz não vem quando tudo se acalma. Ela vem quando o Espírito sussurra no meio da tempestade. Estou aqui. É aí que o medo perde o poder. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua alma mudou. Há dores que não se explicam, feridas antigas que se camuflam atrás de sorrisos e rotina. Mas o Espírito Santo não é distraído pelo que você mostra. Ele vai até onde dói mais e começa a curar onde nem você sabia que precisava. E a cura começa assim, com paz. Uma paz que não depende de diagnósticos. Uma paz que não espera reconciliações, respostas
ou soluções. Ela nasce da presença, da certeza de que Deus habita em você. Você não está esperando Deus vir até você. Ele já está aí, não está distante, nem alheio. O Espírito habita, intercede, consola, guia e sopra vida onde só havia medo. Lembra daquele canto escuro da sua mente, onde os pensamentos ansiosos se escondem? É exatamente ali que o Espírito está acendendo luz. Lembra daquela parte do seu coração que desistiu de acreditar que poderia ser feliz de novo? É exatamente ali que Ele está restaurando a fé. A paz que Jesus prometeu não é aquela que o mundo vende. O mundo oferece distração, alívio momentâneo, silenciamento do caos. Jesus oferece algo mais profundo: reconciliação interior. Uma nova mente, um coração limpo, uma alma que, mesmo diante das batalhas, permanece em descanso. Você pode não sentir de forma espetacular, pode não perceber com emoção, mas a paz que o Espírito está gerando em você é real. E ela vai crescer, vai ocupar os espaços antes dominados pelo medo, vai silenciar as vozes da dúvida, vai marcar o início de uma nova jornada, onde depender de Deus não será mais uma luta, mas um prazer. Hoje, o Espírito te convida a reconhecer: o que você tanto buscava fora, já está acontecendo dentro. Não lute contra o processo, não corra da quietude, não subestime o que parece pequeno, porque a paz que Deus planta cresce em silêncio, mas floresce com poder. Eleve seu pensamento a Deus e fale: Espírito Santo, obrigado por habitar em mim. Mesmo quando não percebo, o Senhor está curando os medos, dissolvendo as ansiedades e construindo uma paz que não depende de nada externo. Eu te dou acesso total. Restaura cada canto do meu ser. Sopra paz onde antes só havia confusão. Habita com liberdade e faz de mim um lugar de descanso para a tua presença. Escreva nos comentários: a paz de Cristo está crescendo em mim e o medo está perdendo força. Agora, vamos selar tudo o que foi dito com a oração mais importante deste vídeo: a entrega total, profética, para uma vida marcada por dependência de Deus e confiança na paz eterna do Espírito Santo. Oração final profética, entrega completa para viver em dependência de Deus. Pai Celestial, neste momento eu não venho com palavras bonitas, nem com força própria. Eu chego com o que sou, quebrado, cansado, ansioso, mas disposto a confiar em Ti, disposto a depender, mesmo quando tudo em mim quer controlar, disposto a descansar, mesmo quando minha mente grita. Senhor, eu coloco diante do Teu altar cada pensamento acelerado, cada medo que eu escondi até de mim mesmo, cada tentativa falha de resolver com minha força o que só o Teu Espírito pode transformar. Eu me esvazio agora, e não é fácil, mas é necessário, porque não quero mais viver com uma fé parcial, com uma entrega incompleta. Hoje, eu Te dou tudo. Minhas dúvidas, minha correria, minha ansiedade, minha necessidade de entender. Hoje eu confesso, não tenho controle. E isso não é mais desespero, é descanso. Espírito Santo, vem ocupar os espaços que antes o medo ocupava. Vem curar onde eu só colocava bandagens. Vem construir em mim uma mente nova, um coração limpo, uma fé restaurada. Me ensina a viver na dependência que sustenta. Me ensina a depender como quem respira, sem esforço, mas com constância. Jesus, eu declaro agora com fé: a Tua paz já está em mim. E ela é maior do que o que eu sinto, maior do que o que eu vejo, maior do que o que eu temo. Hoje eu decido confiar no silêncio. Eu decido caminhar sem ver. Eu decido repousar na Tua promessa e não nas minhas previsões. Eu não preciso mais de provas. Eu tenho a Tua palavra. Que todo espírito de medo, de angústia, de tormento mental perca agora o direito de habitar em mim. Eu declaro libertação sobre minha mente. Declaro cura sobre minhas emoções. Declaro estabilidade espiritual onde antes só havia confusão.
A partir de hoje, a minha casa será um lugar de paz. A minha alma será morada do Espírito. E o meu futuro estará firmado na rocha que não se abala. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários com fé: eu escolho depender de Deus e nele encontro descanso. Se esta oração tocou você, compartilhe com alguém que também precisa dessa paz. Inscreva-se, ative o sino e declare diariamente essa verdade. A minha ansiedade se rende à paz do Espírito Santo.